acompanhada, esse questionamento que estava sendo feito para o doutor, eu também... não é nenhuma pergunta, né? Porque nós somos colegas de profissão e a gente sabe que, pelo novo CPC, né, a prevenção do juízo, ela se dá não pela citação válida, mas pelo ato da propositura da ação. Então, se a ação de Brasília foi a primeira a ser proposta, eu posso distribuir 50 ações pelo país todo, que o juiz prevento para julgar o mérito vai ser o juiz de Brasília. Então, todas essas ações vão ser reunidas dentro de um juiz prevento, ou não? Cada juiz vai poder proferir uma decisão diferente, conflitante, sobre o mesmo mérito? E por que, nesse caso, quem vai julgar é o juiz de Brasília? O direito, né, ao contrário, já que se falou tanto em doença aqui, ao contrário da medicina, ele não tem protocolo, né? A medicina, em qualquer hospital que você chegue, desde que a doença seja diagnosticada de forma correta, o tratamento vai ser o mesmo, porque existe um protocolo para o mundo inteiro, inclusive. No direito, não. No direito, existem entendimentos subjetivos, né? Na medicina, o que a gente tem, de repente, é um diagnóstico feito de forma errada, de forma conflitante, que os médicos não entendam. Mas o tratamento, existe protocolo para o seu tratamento. Eu, particularmente, não entendo que a doença do Postales seja uma gripe, tá? A Previc, ela é vinculada à lei. Ela não pode fazer, diferentemente do que o particular, se não tem previsão legal, ela não pode fazer por achar conveniente, ela fica vinculada. E a Lei Complementar 109, no artigo 44, ela elenca os motivos que justificam a decretação de uma intervenção. Então, se aqueles motivos que estão na lei são gripe, são pneumonia, são só uma dor de barriga, isso não faz diferença. Eles estão elencados na lei de forma taxativa do inciso 1º ao inciso 5º. O inciso 6º não é taxativo, ele fala entre outras matérias, mas existe a previsão legal para decretação da intervenção. Então, ela não pode querer tratar com um termo de ajustamento de conduta aquilo que a lei determina a decretação de uma intervenção. Ela, dentro do poder de polícia dela, ela já fez autuações, ela instaurou processos administrativos, ela fez o que poderia fazer antes de decretar uma intervenção. Mas quando se chegou diante de fatos elencados de forma taxativa em lei, que acarretam, implicam, atraem a decretação da intervenção, ela não pode deixar de fazer, senão isso significaria uma omissão, tá? Em relação à nota técnica, que eles tiveram tanta dificuldade em obter, demoraram 45 dias para obter, se vocês jogarem no Google, vocês vão achar, inclusive no site do Findect, que eu não sei o que significa, deve ser alguma outra federação, né? Isso tá lá, tá? Então, quem tiver interesse em ver, ao contrário do afirmado aqui diversas vezes, de que o único problema foi problema contábil, vocês podem olhar na página 91 da nota técnica, podem olhar o item 32 da nota técnica, que vocês vão ver que não se encontra restrito a problemas contábeis, tá? Lá, inclusive, a Previc fala de todos os incisos que foram configurados, de todas as situações que foram configuradas. O meu colega se reportou aqui de que não tem nada feito por essa diretoria afastada que tenha trazido prejuízo para vocês. Quem tiver papel e lápis à mão aí, eu vou passar um número de um processo para vocês. Celular. Que é justamente o processo aonde se abriu mão de uma garantia real por ações de uma construtora. E essa construtora agora, toda vez que é processada porque a obra dela não saiu do papel, quem responde, porque o CNPJ dessa construtora está no nome do Postales, o contrato social está averbado na Junta Comercial do Rio de Janeiro no nome do Postales, é o Postales, tá? Eu não sei quantas unidades foram vendidas, mas toda vez que alguém ingressar em juízo, quem vai pagar são vocês. Nós já pedimos a nulidade
dessa dação em pagamento. O juiz despachou dia 14 de dezembro, mandando os executados se manifestarem. Isso ainda não foi publicado por conta da suspensão da fluência dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. O número do processo é 00 34 383 dígito 06.2017.8.19.0001. Ele tramita na 41ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Esse é o que eu tenho aqui comigo, porque eu não trouxe computador, não trouxe nada. E esse é o mais emblemático, como foi o primeiro que eu peguei, não constava da relação de processos da gerência jurídica do Postales, porque a gerência jurídica não tinha acesso a nenhum processo que envolvesse a área financeira. Nenhum processo que envolvesse investimentos tinha acesso à gerência jurídica do Postales, tá? Os investimentos, que era só a Previc chegar e dizer, não faz isso não, que está errado. A Previc já tinha autuado a diretoria anterior, já tinha instaurado o processo administrativo quando eles foram novamente adquiridas. FL Dourado, FIP Rocco, Atlântica FIP Saúde, Riviera Fundo de Investimento. Tá? Registro novamente que para mim não é uma gripe, e mesmo que fosse uma gripe, se a lei prevê que para essa gripe eu tenho que decretar intervenção, eu não tenho ato discricionário aqui, eu estou vinculada à lei e eu tenho que decretar intervenção. Por mais boa vontade que tivesse essa diretoria de acertar, boa fé, né? Esses FDICs, né, que eles tentaram pelo menos aproveitar a carne torrada do churrasco, fazendo um carreteiro, a boa intenção, ela é muito bonita, mas a gente sabe que de boa intenção o inferno está cheio. Né? Se a lei me diz que eu não posso ter um FDIC exclusivo, eu não posso fazer um FDIC exclusivo, por melhor que seja a minha intenção. A lei me veda isso. Então, a gente não tem que avaliar aqui a boa intenção, a má intenção. A gente tem que avaliar se o que foi feito foi legal ou não. Não é legal estruturar FDIC de forma exclusiva. A lei me veda. Né? Mudando o estatuto da entidade, pode haver mudança para a escolha de diretoria. O que a Lei 108 determina é a forma de indicação dos órgãos estatutários em relação aos seus conselhos deliberativos e conselhos fiscais. Tá? A Fundação GEAP Previdência, que é a antiga GEAP, que hoje em dia é a Fundação Viva, teve sua intervenção levantada em março, com o seu estatuto aprovado. E os seus diretores foram escolhidos no mercado por uma empresa de headhunter e fez a seleção. Então, existe essa possibilidade? Sim. A FIPEC escolheu os seus 3 últimos diretores através de processo seletivo, porque o seu estatuto foi alterado e aprovado pelo órgão competente. Então, eu queria ler para vocês aqui o que fala a Lei Complementar 108, no seu artigo 29. As entidades de previdência privada, patrocinadas por empresas controladas, direto ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, que possuam planos de benefícios definidos com responsabilidade da patrocinadora, não poderão exercer o controle ou participar de acordo de acionistas que tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade anônima, sem prévia e expressa autorização da patrocinadora e do seu respectivo ente controlador. Quando a gente vai para 109, eu vou para o artigo 20. Deixa eu ver se é o 32 aqui. Um minutinho que eu vou ler para vocês. Artigo 32 da 109. As entidades fechadas têm como objeto a administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária. Parágrafo único. É vedada às entidades fechadas a prestação de quaisquer serviços
que não estejam no âmbito do seu objeto, observado o disposto no artigo 76. Eu jamais poderia receber em dação em pagamento 99,99% de ações de uma construtora. O artigo 76 abre exceção para autogestão em saúde, para aquelas que já tinham na época da publicação da Lei Complementar 109. O balanço que foi multireferido aqui é um balanço que não foi aprovado, é um balanço que a auditoria se recusou a aprovar, é um balanço que o Conselho Fiscal afastado não aprovou, que o Conselho Deliberativo afastado não aprovou. Essa precificação que foi feita por um escritório de advocacia sem expertise, porque não compete a escritório de advocacia precificar ativos, precificar investimentos. Para isso existem profissionais autorizados pela CVM para fazer, né? Eles, com essa precificação, houve uma portabilidade grande por conta de um PDV de participantes que saíram de lá em virtude da supervalorização das cotas, com um valor a mais que eles teriam a receber. Só isso de prejuízo foi 7,5 milhões, porque as cotas estavam supervalorizadas. O objetivo aqui hoje não é botar participantes contra a ADICAP, participantes a favor da intervenção. Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. O objetivo aqui é simplesmente dizer para vocês, olha, toda história tem dois lados. Ouçam os dois lados. Procurem ver os documentos que os dois lados têm a mostrar. Porque o que a ADICAP tem, que a gente recebe por e-mail, né? Esses e-mails vazam, a gente recebe em grupo de WhatsApp. Todo mundo já sabe quais são as alegações e quais são as acusações. Procurem ir atrás dessas informações, principalmente desse processo, que para mim, se eu fosse participante, já era o suficiente para afastar a diretoria. Como é que você vai, tem uma ação ajuizada, uma execução visando o ressarcimento de 7,4 milhões e você abre mão de uma garantia real, faz um acordo extrajudicial, não foi um acordo judicial, e simplesmente informa ao juízo que foi feito um acordo e pede a suspensão do processo? Se a intervenção não tivesse sido decretada, se uma auditoria não estivesse sendo realizada, o juiz jamais ia ter um pedido de nulidade disso em mãos, porque nem o jurídico do Postales tinha conhecimento das ações da área de investimentos. Então, quando se fala em esqueletos, a Previc não tem motivos para decretar a intervenção. Tudo bem, vamos dizer que a gente compra essa tese. Não tinha, porque o que se sabe agora tem de sobra. Vocês já ouviram falar no FIP Bioenergia, da usina Canabrava? Vocês têm noção do passivo trabalhista? Vocês têm noção do passivo ambiental e do passivo tributário? Que os fundos de pensão vão ter que responder? Ninguém sabe, porque os esqueletos estão dentro dos armários. Não é interessante dizer isso para vocês, não é interessante trazer isso à tona. Então, assim, não é uma guerra, gente. Está todo mundo do mesmo lado. O fato de a gente ter um posicionamento divergente é porque entendimento é subjetivo. Ele entende que a intervenção é ilegal e eu entendo que a intervenção foi imprescindível para que se tenha conhecimento de coisas que antes não se tinha. Né? Então, assim, vocês que têm que decidir agora. Não decidir sob pressão. Tá? Sob pressão, ninguém nunca tomou decisão nenhuma acertada na vida. Tomem decisões depois que vocês tiverem conhecimento de tudo, porque a ação já foi ajuizada. Se vocês demorarem 10 dias, 5 dias a mais ou a menos para resolverem isso, para votarem, não vai trazer prejuízo, a ação já está lá, já foi revogada. Essas ações que foram pulverizadas no Brasil, aí meu entendimento enquanto advogada, foi no sentido de que aquela que conseguir a tutela de urgência mais rápido, colou, e foi o que aconteceu. O de São Paulo, na véspera de um recesso forense, às 9h43 da noite, deferiu uma tutela de urgência.
no sistema eletrônico, a decisão foi inserida às 9h43 da noite. Isso qualquer um entra no site do tribunal e olha a hora que a decisão foi inserida lá. Bom, à tarde ou à noite foi na véspera do processo do recesso forense. O recesso forense, ele não suspende, ele suspende os prazos, mas o cumprimento de uma tutela de urgência, não. Então, foi uma mera coincidência isso, ter ocorrido dessa forma, né? Às vezes a gente conta com sorte também. Então é isso, gente. Então, assim, a gente não está em lados opostos, só temos opiniões divergentes. Eu acho que qualquer um aqui que defendesse contrário aos interesses dos participantes, né, e assistidos, teria vergonha até de sentar aqui e falar publicamente para vocês. Então, a gente, eu acho que se sente bem confortável, porque aqui não tem ninguém que queira que os participantes e os assistidos paguem, mais uma vez, por aquilo que eles não contribuíram para que ocorresse. Né? Então, assim, pesquisem, se informem, peguem esse processo, garanto que aonde tem esse, tem outros, e vocês podem tirar as conclusões de vocês. E eu volto aqui a teimar, porque entendimento é subjetivo. Vocês podem procurar um outro advogado que explique para vocês o que é prevenção no novo Código de Processo Civil. Que o juiz de Brasília vai julgar a ação aqui de São Paulo, porque a ação em Brasília foi distribuída em data anterior. E a prevenção pelo novo CPC se dá com a distribuição da ação. Tá? Então... Bom, pessoal, durante a fala do doutor Ademar, ele esclareceu já a parte que eu ia perguntar, que era da questão do tribunal, né? E a doutora Cristiane complementou agora aí, porque a ação está indo para Brasília, né? Mas eu, na verdade, não vou fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer uma afirmação. E eu fico extremamente feliz de ter nessa sala aqui hoje, no pico, acho que nós tivemos aqui umas 70 pessoas, né? Mais ou menos. Eu lembro em 2015, quando eu convidei o Conquista, ele foi em Ribeirão Preto fazer uma palestra, depois fez aqui em Bauru, quando eu vim aqui também. Então hoje eu fiz questão de vir aqui, porque esse debate, ele vai ser muito produtivo para todos nós que somos participantes do Postales. Porque no meu entendimento, o Postales chegou nessa situação por omissão de todos nós. Por nós não termos participado mais ativamente no passado, é que o Postales está com um rombo de 7 bilhões e meio de reais. Tá? O Pagani falou em saneamento. O que nós vamos esperar do interventor ao final no saneamento? Ele vai repassar, pessoal, contribuição extra para nós. Ele vai repassar 2016, 2017, vai repassar o investimento que o Postales fez na nova bolsa. A doutora Cristiane falou do FIP Energia, foi outra barca furada que o Postales entrou, vai ter que repassar tudo isso para nós. Então, ao final, pessoal, o interventor não vai fazer nada que a diretoria não teria feito, que seria repassar a contribuição extra para nós. Em termos assim genéricos, eu estou te dizendo, pode ser que ele faça outras medidas, outras coisas diferentes, tá? Pessoalmente, eu estou fazendo uma carta à comissão de inquérito do Postales, relatando todos esses fatos que eu tenho do passado, pedindo que a comissão de inquérito apure. Vou encaminhar a mesma carta ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, para que esses órgãos façam as apurações. A mim não interessa se é amigo, se não é. Quem cometeu o crime dentro do Postales, na minha opinião, tem que pagar. Então eu só queria dizer isso. Eu entendo que ao final o interventor vai repassar a conta para nós, nada diferente do que a diretoria faria. Obrigado. Eu, na realidade, realmente é uma conclusão. Eu queria até filosofar um pouco. Nós temos o planeta Terra, né, com 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, 193 países oficiais, né, e mais uns 10 aí em discussões. E nosso país tem apenas 3% da população. Ele é o 4º país mais corrupto do planeta Terra hoje. Tá?
encarceramento. Nós somos o terceiro país que mais encarcera no mundo. Que conclusão que nós podemos ter? Eu amo esse país, eu conheço vários países já, eu adoro morar nesse país, mas olha, é um país que nós criamos. Então, infelizmente, minha esposa faz parte da FUNCEF. Parece-me que eles tiveram uma expertise um pouquinho melhor que a gente. Então, eles já estão trabalhando, estão conseguindo dar. Agora, 37 anos tenho Postales. Eu estou no Postales desde... Eu entrei na empresa em abril, Postales começou, acho, em fevereiro, janeiro. Então, eu também me sinto... Eu não fiz nada pelo Postales até hoje. Também não dei bola, ou sei. Foi o bom brasileiro, né? Acreditando em alguém. Então, no nosso país, o problema é esse, a corrupção. Muitos de vocês falaram aí, porque não foi visto. Meu Deus, todo mundo sabe, eu conheço vários políticos, tenho amigo político, tenho amigos empresários, tenho parentes empresários. Inclusive, no final de ano, tiveram um monte de... passando o final de ano comigo. Então, hoje, os políticos estão tentando mudar alguma coisa, pouca coisa, estão tentando mudar. Então, por que não teve intervenção anterior? Porque nós nos acomodamos e ninguém teve peito de passar por cima de quem dá as cartas. E nós sabemos quem dá as cartas nesse país. Não só a dívida externa, que desde dos militares ela vem crescendo. Então, é maravilhoso esse país. Eu amo esse país, já torno a repetir. Mas nós somos confortáveis, tranquilos, né? Ninguém, teve os caras pintados lá no colo, depois aí bateram panela, não sei o quê, depois está todo mundo quieto. E vai continuar exatamente o jeito como está. Não vai mudar nada no nosso país, vai ser desse jeito. Se melhorar um pouquinho a inflação, que já melhorou, se voltar ao desemprego, esquece, daqui a pouco todo mundo esqueceu, e os espertos vão enfiando a gente no bolso. Então, espero, eu já pela minha idade, eu não sei se eu consigo fazer muita coisa, tenho incentivado meus netos, meus filhos, porque o país, infelizmente, não dá para se esperar muita coisa, lamentavelmente. Para a gente encerrar, então, o senhor Aguiar pediu a palavra aqui rapidamente, e aí o Fábio, então, já vem fazer o encerramento. Nessa luta dos aposentados, trabalhadores dos Correios, eu fui um cara que lutei muito no Postales. A gente não tinha direito de eleger diretores. A gente trabalhou para que a gente colocasse no estatuto o nosso direito de eleger os nossos trabalhadores lá dentro do Postales. Fizemos campanha de pressão, de desfiliação do Postales, se não mudasse o estatuto. Nós chegamos a ter mais de 5 mil de desfiliação. Foi aí que nós conseguimos fazer com que o Postales mudasse o estatuto. E aí a gente vem cobrando. Eu que me aposentei com 58 anos, eu vim receber meu Postales com 71 anos. Eu briguei muito por causa disso aí, porque eu não achava justo que o estatuto Postales me dizia 5 anos de Postales, 10 de empresa, 58 anos de idade e aposentado. Não dizia que a gente era obrigado a se afastar. Naquela época não dizia. E a gente lutou. E vem lutando sempre. Conquista mesmo. O presidente Conquista, eu pressionei ele em Fortaleza, pressionei ele em São Paulo, lá no auditório do Correio. Ele foi um cara que deu um prejuízo para nós, mais de 3 milhões de reais. Mais de 3 bilhões o Conquista. Ele comprou aquele prédio lá de Cajamar, pagou 150 milhões e vendeu por 194 milhões, ele e o deputado Cunha. Então, a gente vem em Ilhéus, ele mandou uma representante do Postales, falou, agora nós temos um fundo de investimento que vai render lucros para os participantes. Daí 7 dias, nós tivemos a grata insatisfação de ver que a Argentina deu um golpe na gente de 200 milhões. A gente perdeu. Então, mas somos nós mesmo que erramos. Porque a diretoria anterior a essa também não valeu nada. E a companheira da DICAP está lá, Sérgio Brenz, que a gente elegeu, que confiava no cara, ele nunca passou informação. E agora veio o Luiz, a mesma coisa.
O Luiz, a gente trabalhou para que o Luiz se elegesse. Aí eu corri em São Paulo, todinho de ônibus ali para entregar informativo. E, no entanto, o companheiro também não deu nenhuma informação para nós. E agora vem isso aí. Eu acho que a intervenção para nós é boa, e eu concordo com a intervenção. São Paulo, nós não vamos entrar com ação, nós vamos apostar no interventor. A gente está apostando no interventor. Então, é isso que eu tenho que falar. Agora a gente tem que pensar na próxima eleição do postado. Aqui está o Edgar, aqui, ó. Essa vez ele foi eleito, porque a gente tocou ele lá no movimento sindical, o nome dele. É por isso que ele foi eleito. Se ele não tivesse no movimento sindical lá, indicação, ele não teria sido eleito, não. Ia ser muito difícil ele se eleger. Porque quem elege os diretores realmente é o movimento sindical. Nós, aposentados, não temos condições de eleger um representante nosso com os nossos votos. Porque nós não somos unidos. Os aposentados não são unidos. Muita gente pensa que os 1.711, né, falo 1.711, nós não temos em São Paulo 200.711 que recebem postagem. Tem 200.711. Então, a gente vai ter que começar as associações, a FAAP, começar a pensar diferente na hora das eleições. A gente não pode se envolver porque o companheiro vem do movimento sindical e a gente vai, não. A gente tem que escolher companheiros de confiança nossa. Nós temos agora a comissão que participa lá no Postales. Daqui o Aparecido faz parte pela FAAP. O Tarcísio, que é muito bom, faz parte do companheiro lá do Rio Grande do Sul. Nós temos que apostar nos companheiros. Temos que dar apoio para os companheiros. É isso aí, tá? É o que eu tinha que falar. Obrigada. Fábio, para todas as associações que vocês tiverem contato, ou aqui que se façam representados, que o Postales ele vai seguir o modelo que deu muito certo na FUNCEF, da instituição das CTAs, que são as comissões formadas por participantes, por aposentados, que vão ajudar o Ministério Público na investigação interna dos investimentos. Então, vai ter um calendário único, trabalhado entre o Ministério Público, a Polícia Federal e a CTA. Então, o Postales, nos próximos dias, ele vai estar colocando no site o edital do processo seletivo, como é que vai se dar, para encaminhamento de currículos. Então, para que vocês fiquem atentos, quanto mais inscritos tiverem, isso é bom para vocês, para que vocês estejam lá dentro acompanhando tudo de perto. Então, vai sair no site nos próximos dias.